Alô malta, bem-vindos a mais um episódio de Filosofia. Toda a gente sabe que é mais saudável comer peixe cozido com brócolos do que um Big Mac, que os gatos veem melhor à noite que os humanos, que o leite azeda se for deixado fora do frigorífico depois de aberto, ou que não se deve praticar exercício físico imediatamente depois de uma refeição. Isto são aquelas coisas que dizemos que quase toda a gente sabe, que vamos aprendendo desde muito cedo de uma forma quase inconsciente. Corresponde àquilo que se pode chamar de senso comum, ou conhecimento vulgar. Intuitivamente, não chamamos a nenhuma das coisas que foram ditas de ciência ou de conhecimento científico. Mas o que distingue o conhecimento vulgar ou o senso comum do conhecimento científico? Não são as fronteiras do senso comum demasiado indefinidas para conseguirmos dizer o que inclui ou não inclui? Este é um dos tipos de problemas abordado na área da filosofia dedicada às ciências, ou seja, na filosofia das ciências. Hoje em dia, tende-se a desvalorizar a filosofia por se ter progredido tanto no campo de todas as ciências conhecidas. Porém, basta-nos levantar as questões exploradas pela filosofia das ciências para facilmente compreendermos que nem a própria ciência consegue responder com total certeza a tudo o que se propõe. Isso não quer dizer que deva ser desconsiderada ou desacreditada, como também tem acontecido demasiadas vezes atualmente. Quer apenas dizer que o olhar crítico que a filosofia nos permite exercitar deve também focar-se na ciência e no conhecimento científico. Portanto, na filosofia das ciências, analisam-se os conceitos fundamentais e os raciocínios envolvidos neste tipo de investigação, e discutem-se os problemas metafísicos e epistemológicos, éticos e lógicos que lhes estão associados. Os problemas que serão tratados serão, então, os seguintes. O problema da demarcação, o que distingue as teorias científicas das que não são científicas. O problema do método científico, em que consiste o método científico. O problema da evolução da ciência, como progride a ciência. O problema da objetividade da ciência, será a ciência objetiva? Como começámos por ver, nem todo o conhecimento humano possui as mesmas características específicas. O conhecimento do senso comum parece possuir características diferentes das que são atribuídas ao conhecimento científico. No primeiro tipo, temos um corpo de conhecimentos dispersos e pouco estruturados, que se adquirem frequentemente de forma espontânea ou herdada dos antepassados, tendo uma finalidade essencialmente prática e sendo encarado de forma dogmática, isto é, não crítica. No segundo tipo, temos um corpo de conhecimentos sistematizados, bem estruturado, que resulta de investigações metódicas e organizadas, visando produzir boas teorias explicativas, sendo avaliado e testado criticamente. É preciso terem atenção que o conhecimento vulgar não foi suprimido com o advento da ciência. Muito pelo contrário, de uma forma ou de outra, todos aplicamos o senso comum em questões da vida prática, quando recorremos a provérbios, receitas caseiras de culinária ou de medicina, a tradições populares, entre outros. Portanto, a ruptura entre o senso comum e a ciência não é tão clara ao ponto de se definir a ciência como o bom conhecimento e o senso comum como o mau conhecimento. A solução pode residir na necessidade de aproximar a ciência do senso comum e não considerar estas duas formas de conhecimento como realidades completamente distintas, até porque, se formos a ver, a ciência, em todos os seus métodos e rigor, também se engana. Mas esta caracterização ainda não fornece um critério geral para distinguir o que é a ciência daquilo que não é científico. Fica ainda por responder qual é o critério ou princípio que nos permite fazer a distinção entre ciência e não ciência. Ou seja, qual é o critério de cientificidade que nos permite distinguir uma teoria científica de uma teoria não científica. Uma vez que se pretende encontrar uma forma ou critério geral que nos permite demarcar o conhecimento científico daquilo que não é científico, este problema é designado como o problema da demarcação, e pode ter a seguinte formulação: o que distingue as teorias científicas das que não são científicas. Este problema é relevante, pois o conhecimento científico é encarado por muitas pessoas como alguém que é legítimo depositar a nossa confiança, algo que possui credibilidade. Por isso, torna-se importante encontrar um critério seguro para distinguir o conhecimento científico de outros tipos de atividades não científicas. Essa necessidade advém também do facto de haver na sociedade atividades fraudulentas que se pretendem passar por científicas quando não o são na realidade, as quais visam lucrar às custas da credibilidade científica. Assim, para não se cair nesse tipo de fraudes, que critério de marcação entre ciência e não ciência é plausível adotar? Como resposta, foram desenvolvidos dois critérios relevantes: o critério da verificabilidade e o critério da falsificabilidade. Com o critério de verificabilidade, sustenta-se que uma teoria só é científica se consiste em afirmações empiricamente verificáveis. Uma afirmação empiricamente verificável é aquela cujo valor de verdade pode ser estabelecido através da observação. Como objeções a este tipo de critério, podem-se considerar as seguintes. As leis da natureza exprimem-se em frases universais, mas não é possível estabelecer a verdade das leis da natureza através da observação. Por exemplo, se considerarmos a lei todo o cobre dilata quando é aquecido,
Isso implicaria que teríamos que observar como se comporta todo o cobre do universo quando é aquecido, mas, logicamente, não conseguimos fazer todas as observações necessárias para verificar uma lei como essa. A atitude de verificabilidade leva a aceitar como científicas teorias que não são científicas. Um exemplo muito evidente disso seria o caso da astrologia. Se considerarmos uma alegação como os nativos do signo Carneiro têm tendência a ser bastante impulsivos. Perante uma alegação tão vaga e imprecisa, não há qualquer acontecimento concebível que, aos olhos de um defensor da astrologia, refute essa alegação. Todas as situações apenas verificam essa teoria. Assim, se qualquer observação concebível concorda com uma dada teoria ou alegação, então não se pode dizer que uma determinada observação, em particular, lhe fornece suporte empírico. Esta objeção contra o critério de verificabilidade foi levantada pelo filósofo Karl Popper. Uma outra forma de criticar o critério de verificabilidade consiste em defender que este se refuta a si próprio, uma vez que não satisfaz os seus próprios requisitos. Isto porque o critério que é estritamente aceito dita o seguinte: as frases têm valor de verdade só se forem verdadeiras por definição, ou capazes de serem verificadas pela experiência. Porém, esse critério não cumpre os requisitos que ele próprio estabelece, pois ele mesmo não é verdadeiro por definição, ao contrário do que sucede com as frases todas as coisas vermelhas são coloridas, ou nenhum irmão é filho único, nem é verificado pela experiência. Não encontramos nada do mundo que seja um indício a favor deste critério. Dessa forma, o próprio critério de verificabilidade não tem valor de verdade e, por isso, não pode ser um critério correto. O critério de falsificabilidade é uma resposta avançada por Popper para o problema da demarcação, segundo a qual uma teoria é científica se e só se for empiricamente falsificável e for muito informativa. Uma teoria é empiricamente falsificável se e só se for possível conceber um teste experimental que seja capaz de mostrar que a teoria é falsa. Ou seja, se não podemos conceber uma observação para refutar uma dada teoria, então esta não é falsificável e, portanto, não é científica. No critério apresentado por Popper, é importante não confundir teoria falsificável com teoria falsificada. Isto porque Popper não defende que uma teoria tenha de estar falsificada, ou seja, refutada pela observação, para ser científica, mas sim que tem de ser falsificável, isto é, tem de ser possível refutá-la ou falsificá-la pela observação. Se pegarmos no exemplo anterior, os nativos do signo Carneiro têm tendência a ser bastante impulsivos, podemos compreender facilmente que não é falsificável. O problema tem a ver com o facto de ter uma formulação imprecisa ou demasiado vaga que a torna imune à refutação. Por exemplo, não é claro quão forte é essa tendência, ou em que consiste com precisão ser bastante impulsivo, etc. Como aquilo que é proferido pela astrologia tem uma formação vaga e imprecisa, Popper considera que não pode ser científico, uma vez que não é falsificável. Por isso, Popper defendeu a falsificabilidade como critério de demarcação, pois uma teoria que não seja falsificável nada diz sobre o mundo. Quanto às afirmações falsificáveis, contudo, também há alguns aspectos a terem atenção. O principal tem a ver com a ideia de que uma afirmação pode ser mais falsificável do que outra, ou seja, que existem graus de falsificabilidade. Consideremos, por exemplo, duas proposições com o seguinte conteúdo empírico: todo o cobre dilata quando é aquecido e todo o metal dilata quando é aquecido. Ambas seriam refutadas se observássemos um pedaço de cobre que não dilatasse ao ser aquecido. Mas a segunda proposição é mais informativa que a primeira, pois diz respeito não só ao cobre, mas a todos os metais. Por isso, a observação de um pedaço de ferro, por exemplo, que não dilatasse ao ser aquecido, refutá-la-ia, mas não refutaria a primeira proposição. Por essa razão, tem um grau de falsificabilidade mais elevado. Isto é, corre maiores riscos de ser refutada pela experiência. Isto permite-nos chegar à conclusão de que quanto mais elevado é o grau de falsificabilidade de uma teoria, maior é o seu grau de informação ou o seu conteúdo empírico. Ou seja, as teorias mais informativas são as que correm maiores riscos de serem refutadas pela observação. Também se podem apresentar várias objeções ao critério de falsificabilidade. Nem todas as teorias científicas são falsificáveis, isto é, a falsificabilidade não constitui uma condição necessária para que uma teoria seja científica. Teorias científicas que se referem a objetos que não são diretamente observáveis, como, por exemplo, neutrões, prótons, etc. O papel dessas teorias, com objetos que não são diretamente observáveis, no desenvolvimento científico, faz com que seja altamente implausível classificá-las como não científicas. Há também falsificações inconclusivas, pois o insucesso empírico pode ser atribuído quer ao teste experimental que é feito, quer a fatores pessoais do investigador e, por isso, nenhuma teoria científica pode ser abandonada por causa de uma única observação ou por uma única experiência que, aparentemente, a refutou.
Outra crítica é que aquilo que está a ser proposto por Popper não está de acordo com a prática científica, pois o que acontece frequentemente na atividade científica real é que uma observação ou teste experimental cujo resultado não esteja de acordo com a teoria mais facilmente leva os cientistas a colocarem em causa o teste ou as suas condições de realização do que a própria teoria. No fundo, a história da ciência permite verificar que os cientistas trabalham de forma a confirmar as suas teorias para continuar a sustentá-las, mesmo quando as previsões não se confirmam ou mesmo quando encontram casos contrários à sua teoria. O segundo problema que é preciso considerar é o problema do método científico, isto é, em que consiste o método científico e de que forma se caracteriza o caráter metódico do conhecimento científico. Existem dois tipos de respostas ou teorias principais que tentam resolver este problema. A resposta indutivista, o indutivismo, e a resposta falsificacionista, o falsificacionismo. Na resposta indutivista, a observação é o ponto de partida da investigação científica e a experimentação é fundamental para que se possa verificar ou confirmar as hipóteses ou teorias. Desdobra-se, portanto, nas seguintes fases. Primeiro, a observação dos fenómenos. O cientista observa os factos ou fenómenos e registra-os de forma sistematizada para procurar encontrar as suas causas. A observação é neutra, objetiva e imparcial. A observação e o registro devem ser repetidos várias vezes com rigor e método. Segundo, descoberta da relação entre os fenómenos. Por intermédio da comparação e classificação dos casos observados, o investigador procura aproximar os factos para descobrir a relação existente entre eles. Assim, ele parte para a formulação de hipóteses, explicações acerca dos fenómenos e das suas relações. Terceiro, generalização da relação. Recorrendo ao raciocínio indutivo, o cientista generaliza a relação encontrada entre os fenómenos ou factos semelhantes, traduzindo-a em leis que expressam as relações constantes entre esses factos. Na prática, a hipótese explicativa enunciada terá de ser testada, experimentação e, confirmando-se o que ela propõe, pode-se passar à lei científica. A resposta indutivista é suscetível de várias objeções. A observação não é o ponto de partida do método científico e, ainda que o cientista recorra à observação, ela não é totalmente neutra e isenta, ocorre num determinado contexto. O raciocínio indutivo não confere o rigor lógico necessário às teorias científicas, operação que obriga um salto do conhecido, proposições particulares, para o desconhecido, proposições gerais. O problema da indução, levantado por Hume, admite que não é possível provar empiricamente a existência de uma relação necessária de causa e efeito entre os fenómenos. Neste sentido, a generalização indutiva nada mais será que uma mera crença ou expectativa de que os factos se repitam daquele modo. A resposta falsificacionista, desenvolvida por Popper, é também conhecida por método conjectural ou método hipotético-dedutivo, pois, para Popper, a ciência faz por um processo de construção criativa de hipóteses, conjecturas, para responder a problemas. A observação não é o ponto de partida do cientista, nem as teorias resultam de inferências indutivas. A ciência parte de problemas, ou factos-problemas, e as teorias começam por ser hipóteses explicativas e criativas, conjecturas, que terão de ser submetidas a testes rigorosos, tendo em vista a sua refutação. Por isso, as fases do seu método conjectural são relativamente diferentes. Primeiro, há a formulação da hipótese ou conjectura a partir de um facto-problema. Um facto-problema é o método que surge de conflitos decorrentes das nossas expectativas ou das teorias já existentes. O cientista terá de formular uma hipótese sugestiva ou conjectura que possa candidatar-se a explicá-lo. A formulação da hipótese corresponde a um momento criativo da atividade científica, associado à intuição e à imaginação, sendo uma explicação provisória de um dado fenómeno que exige comprovação. Segundo, dedução das consequências. Formulada a hipótese, são deduzidas as suas principais consequências. O cientista procura prever o que pode acontecer se a sua hipótese ou conjectura for verdadeira. Terceiro, teste ou experimentação. A hipótese será testada, confrontada com a experiência. Os resultados podem mostrar sucesso ou o fracasso da conjectura proposta. Se for validada pela experiência, a hipótese é considerada como credível e passará a ser reconhecida na comunidade científica, teoria corroborada. Se não for validada, teremos de abandonar ou de reformular, teoria refutada. Uma teoria científica que resistiu à tentativa de refutação, teoria corroborada ou fortalecida, pode sempre vir a ser derrubada. Daí resultar o caráter conjectural do método científico. A confrontação da teoria com a experiência é importante, não para confirmá-la, mas para permitir testar a resistência que tem face às tentativas empreendidas para a enfraquecer, refutar, numa palavra, falsificar. Nesta medida, Popper entende o teste experimental como procura de fenómenos que possam infirmar, quer dizer, anular ou invalidar, a hipótese.
Uma teoria científica é válida enquanto for resistindo à tentativa de a falsificar empiricamente e é tanto mais forte quanto mais resistir. Algumas críticas que são feitas ao falsificacionismo é que não é razoável abandonar uma hipótese ou teoria apenas porque foi refutada por um teste experimental. Isto porque na ciência, além de hipóteses ou teorias e previsões, existem outros fatores envolvidos, como instrumentos utilizados, fatores pessoais e sociais, etc. Pode também objetar-se que o falsificacionismo torna irracional a nossa confiança nas teorias científicas. Se tudo o que pudermos dizer acerca, por exemplo, da fiabilidade dos aviões é que eles foram construídos de acordo com teorias que ainda não foram refutadas, mas que amanhã o podem ser, dificilmente seria razoável andar de avião. Passando a uma próxima questão. Geralmente aceitamos que a ciência evolui. O terceiro tipo de problema, o problema da evolução da ciência, está associado às questões que esse tipo de pressuposto acarreta. De que forma é que a ciência evolui? Será que podemos dizer que a história da ciência é linear rumo à verdade ou está repleta de rupturas de tal forma que não há teorias melhores do que outras? As duas principais teorias que tentam responder a este problema são a perspectiva de Popper, que advoga que a ciência progride, ainda que de forma irregular, por aproximação à verdade, e a perspectiva de Kuhn, que sustenta que a ciência progride por rupturas drásticas, ou seja, de forma descontínua e sem um fim definido. De acordo com a perspectiva de Popper, a ciência progride, ainda que de forma irregular, por aproximação à verdade, embora a verdade última seja inalcançável. Segundo o falsificacionismo de Popper, uma teoria é melhor do que a anterior se resistir aos testes de falsificabilidade a que a anterior não resistiu. Poder-se-ia fazer uma analogia com a teoria da evolução das espécies. Na luta contra as adversidades do ambiente, só os indivíduos mais resistentes e adaptados sobrevivem. Portanto, o mesmo aconteceria com as teorias científicas, ou seja, a ciência avançaria por um processo racional de eliminação de erros que consistiria na substituição de más teorias por teorias cada vez melhores. Em suma, para Popper, embora nunca possamos dizer que alcançamos a verdade, podemos conclusivamente saber que certas conjecturas ou teorias científicas são falsas, o que significa que as teorias científicas atuais possuem um grau de verossimilhança maior do que aquelas que já foram empiricamente refutadas. Ao contrário de Popper, Thomas Kuhn defende que a ciência não tem de progredir em direção ao fim previamente estabelecido, rejeitando a ideia de que a ciência progride em direção à verdade. De acordo com Kuhn, a história da ciência é simplesmente uma sucessão de paradigmas. Mas o que é um paradigma? Um paradigma é uma estrutura teórica que oferece uma visão do mundo, uma perspectiva e uma forma específica de fazer ciência numa dada área. Centra-se numa teoria que proporciona problemas e soluções exemplares a uma certa comunidade de investigadores no interior da comunidade científica. Podemos pensar como exemplo de paradigma a teoria do geocentrismo. A Terra encontra-se no centro do universo, que se manteve dominante enquanto estava até ao século XVI, até surgir a hipótese heliocêntrica, que se lhe contrapunha, pressupondo que seria o Sol que estaria no centro do universo. Kuhn decompôs, então, em diferentes fases, o processo histórico pelo qual se passa de um paradigma para outro. Essas etapas, então, são as seguintes. Primeiro, a fase da ciência normal. Quando um paradigma surge, inicia-se um período de ciência normal, correspondendo à fase da atividade física que ocorre no âmbito de um dado paradigma aceito pela comunidade científica. Consiste essencialmente na resolução de enigmas ou problemas de acordo com a aplicação dos princípios, regras, conceitos do paradigma vigente. Na segunda fase, teríamos anomalias, enigmas persistentes, factos a que o paradigma não é capaz de responder. Não são vistas como refutações, como provas de que os pressupostos teóricos fundamentais são falsos, continuando estes últimos a ser aceitos. Na terceira fase, teríamos a crise, a fase tomada de consciência da insuficiência do paradigma vigente para explicar todos os factos ou anomalias. Vive-se um clima de insatisfação e insegurança. Na quarta fase, teríamos a ciência extraordinária, a fase de questionamento dos pressupostos e fundamentos do paradigma vigente. Gera-se o debate sobre a manutenção do paradigma antigo ou a escolha de um novo paradigma. Uma quinta fase seria a fase da revolução científica, a fase de mudança e aceitação de um novo paradigma pela comunidade científica. Por fim, o novo paradigma seria então o conjunto de crenças, regras, técnicas e valores compartilhados e aceitos por uma comunidade científica e que orientam a sua atividade. Corresponde a um modo de fazer ciência, de perceber, abordar e resolver problemas que se institui no seio dessa comunidade. Ou seja, para Kuhn, a mudança de uma teoria geocêntrica para uma teoria heliocêntrica deu-se porque o paradigma da teoria geocêntrica não era capaz de explicar
todos os fenómenos que eram observados, sendo as tais anomalias, isto é, os problemas que não se conseguiam resolver. Quando se compreendeu que esse paradigma deixava muitos problemas por resolver, começou-se a questionar se seria realmente aquele que corresponderia à realidade. Após um longo e conflituoso debate, como tantos relatos históricos o demonstram, deu-se uma revolução na ciência, passando a dominar gradualmente o paradigma da hipótese heliocêntrica. Para Kuhn, portanto, era importante destacar dois momentos fundamentais de progresso no interior da ciência. A ciência normal, a resolução de novos enigmas, significa a possibilidade de validar novos resultados sem pôr em causa as teorias do paradigma vigente, e as revoluções científicas. Ocorrem novas descobertas que não se ajustam ao paradigma anterior. A evolução da ciência dá-se pela substituição de teorias por outras que resolvem melhor as anomalias que vão surgindo. Deste modo, a mudança de um paradigma para outro não é cumulativa, isto é, não se vão acumulando princípios de um paradigma para outro, antes corresponde a um modo qualitativamente diferente de olhar o real. Basta pensar no exemplo que temos visto até agora. A verdade das teorias científicas está sempre dependente do paradigma em que elas se inserem. Aquilo que é verdadeiro num paradigma pode não o ser noutro. Os paradigmas são incomensuráveis, isto é, são incomparáveis e incompatíveis. Correspondem a formas totalmente diferentes de explicar e prever os fenómenos. A escolha de um novo paradigma é marcada por fatores de ordem histórica, sociológica e psicológica. E a escolha entre teorias rivais obedece a critérios objetivos, ideias de exatidão, consistência, alcance, simplicidade e fecundidade, e subjetivos, relativos à história de vida e à personalidade do cientista. A incomensurabilidade dos paradigmas, ou seja, o facto de não poderem ser comparados objetivamente, traz consigo uma interpretação diferente daquilo que pode ser o progresso da ciência. Em Kuhn, o progresso científico não pode ser entendido como um processo cumulativo de teorias e paradigmas cada vez melhores em direção a uma meta ou fim. Se não podemos dizer que o novo paradigma descreve melhor a realidade do que o seu antecessor, também não podemos afirmar que a ciência progride de modo cumulativo e contínuo ao substituir um pelo outro. Aquilo que podemos dizer é que, durante a ciência normal, o desenvolvimento da ciência é cumulativo, mas as revoluções científicas que resultam na mudança de paradigma são episódios de desenvolvimento não cumulativo. Assim, as mudanças de paradigmas não implicam aproximação à verdade. Kuhn não concorda com uma visão teleológica da evolução da ciência. A verdade não é uma meta para a qual se orienta a ciência. É relativa a cada paradigma e só pode ser compreendida dentro dos limites que cada paradigma impõe. Quanto ao problema da objetividade da ciência, questiona se a ciência é inteiramente objetiva ou não, também podemos considerar as diferentes respostas de Popper e de Kuhn. De acordo com Popper, a ciência é inteiramente objetiva, dado que cada teoria científica é avaliada por meio de testes cada vez mais severos de falsificação, ou seja, pela procura ativa de contra-exemplos que possam ser aplicados de forma imparcial. Pelo contrário, segundo Kuhn, a ciência não é inteiramente objetiva, uma vez que os critérios objetivos de escolha de teorias são insuficientes, havendo também fatores subjetivos, históricos, pessoais e sociais que influenciam a ciência. Como crítica à teoria de Kuhn, pode defender-se que a ideia de que os paradigmas são incomensuráveis é implausível, dado que é possível advogar que as teorias científicas atuais são mais rigorosas e exatas do que as teorias do passado, bem como se pode notar um crescente sucesso de prestígio da ciência, que parece evidenciar que as teorias atuais estão mais próximas de verdade do que as anteriores. Como crítica à teoria de Popper, é defensável argumentar que, se nunca podemos dizer que alcançamos a verdade, então não se pode confiar na ciência nem estar certo do funcionamento das máquinas que utilizamos, sendo isso uma consequência negativa da teoria de Popper, como vimos no caso dos aviões. Espero que tenham gostado, malta. Se quiserem assistir a mais vídeos de filosofia ou de outra qualquer disciplina, juntem-se a nós no Patreon. Obrigado e bons estudos!